Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Já está pelo YouTube? Vamos lá. Aleluia. Está ouvindo bem aí, André? Tem que ver se a pessoa atrás está. Acho que todo mundo já está passando. Oh, glória a Deus, aleluia. Os últimos ajustes aqui, já vamos começar. Glória a Deus. Aleluia. Foi no YouTube, foi no Face? Glória a Deus. Alguns problemas técnicos é assim, ao vivo é dessa maneira. Glória a Deus. Você que já está conosco, vai nos avisando, você que está pelo Facebook ou pelo YouTube. Veja como é que está saindo o áudio para você. Glória a Deus. Ok. Ó, já está o Cássio aqui, a Sil, a Gineia. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que está conosco. Deus abençoe você que vai estar vendo essa live, essa entrevista, podcast depois. Eu creio que vai ser edificante, né? Sabendo que é um projeto o qual nasceu do coração da nossa pastora, o qual visa trazer a edificação da fé de cada um. Porque muitas das vezes você vê as pessoas, né? Nós somos aqui do Evangelho Quadrangular do Marisol e nós temos grandes testemunhos aqui na nossa igreja, né? Coisas que Deus fez, coisas maravilhosas. E talvez você sabe de poucas, aqueles que pregam, aqueles que talvez comentam um com o outro. Mas assim, tem pessoas em nosso meio que você talvez não saiba o que a pessoa viveu, né? E eu acho interessante também, né? A gente conversa com a pastora ela gosta de mostrar esse lado, né? Paulo ele fala a respeito disso, que é o poder de Deus manifestado através do Evangelho. O poder de Deus, aonde que você vê muitas das vezes para um médico, para um psiquiatra, pessoas que estudam a anatomia do corpo humano, o cérebro, a condição do ser humano em si, ela não tem como um viciado deixar de viciado, talvez num grau que ele se encontra, um morador de rua, uma prostituta, seja o que for, aonde que a pessoa possa ter descido mais profundo do abismo, aonde Deus tirou ela, aonde Deus pegou e renovou e fez uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso para nós é o poder de Deus, né, Eduardo? Deus, isso é um milagre, né? É um milagre que acontece hoje, né? Sempre vai acontecer, e as pessoas acham que milagres tem que ser coisas assim sobrenaturais. E o milagre já da vida, né? De a gente poder sair da lama e vir à vida, ter uma vida, né? Novamente, uma vida em família, uma vida plena, né? Na verdade, isso já é um milagre de Deus que acontece hoje. Exatamente. É Jesus agindo na gente, é a cura da gente. Exatamente. E talvez você possa pensar, né? O Eduardo citou muito bem questão de milagre. Talvez, qual seria o maior milagre de cura? Talvez as pessoas possam citar a cura de um câncer, uma situação de estágio terminal, onde já tem os seus dias contados. Mas para nós que estamos em Cristo, para as pessoas realmente que creem no Evangelho, que o Evangelho é para salvação, a maior cura que pode acontecer é na alma, onde a pessoa ela precisa ser curada num ponto onde a mente dela é mudada, onde a atitude ela tem uma verdadeira conversão. Aí sim, porque não independente de quanto tempo ela vai viver. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu. Assim, tantas outras pessoas que são curadas, mas elas vão morrer em algum determinado momento. Mas a salvação é um momento onde que ela conquista, onde ela ganha, ela se esforça. Talvez no momento onde ela aceitou a Cristo, ela ganhou a salvação, porque vem através da fé. Mas continuar salvo, continuar ali na presença, continuar firme, né, confessando todos os dias, né, professando Jesus como seu Salvador, aí é mais difícil. Confessando com as atitudes, com aquilo que você fala. É o perseverar, né? Perseverar. É o pós, né? Você é resgatado, mas depois você tem que todos os dias matar a velha carne, né, para sobreviver o sobrenatural de Deus na tua vida. Verdade. Né?
E é uma coisa individual, ninguém pode viver por ninguém, é só cada um por si. Muito bem colocado. Glória a Deus. Então é isso, o nosso propósito dos nossos podcasts, talvez algo diferente. Eu creio que, né, a gente estava conversando entre a equipe, não há nada igual. Eu creio sim que onde você possa entrar a respeito de um podcast, a respeito de uma entrevista, sim, de um testemunho de vida, os nossos é simplesmente histórias, né, onde cada um, hoje nós estamos com o Eduardo, obrigado por aceitar esse convite. Então, aí, né, eu que agradeço de ter a honra de estar aqui hoje e poder estar falando, né, da minha vida, como era e como é hoje, né? Muitas coisas vocês vão conhecer de mim hoje que vocês não sabem, né? Então, eu creio que vai ter muita surpresa aí pela frente. Glória a Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, orar também pelo Eduardo, por mim. Né, exatamente. Para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Exatamente. Amém. Quem éramos nós, né? Se não fosse o Espírito Santo sobre nossas vidas e nos tornar, né, novas pessoas, novas criaturas. Então eu creio que há uma sabedoria do alto que nós pedimos, ela vai vir sobre nós. Em nome de Jesus eu vou orar que também venha sobre a sua vida, que o Espírito Santo possa trazer a lembrança, tudo aquilo que você passou e que possa servir para cada uma das pessoas que possa estar nos assistindo, para que seja estímulo para que elas possam prosseguir e não desistir. Amém? Vamos orar? Você que está aí, feche os seus olhos. Né, nesse momento, você vai ter um momento de compartilhar, avisar o pessoal da célula, do grupo de família. Mas nesse momento eu quero convidar você que está orando, que está comigo neste momento e pode orar. Você que está ao vivo, você também depois que vai estar assistindo, já vai estar gravado, vai ficar gravado no nosso canal do Facebook e também do YouTube da igreja. E você também pode orar e pedir para que o Senhor possa usar esse testemunho para a sua vida, para edificar a sua fé. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir a tua ajuda, Espírito Santo. Senhor Deus, como eu sei que sem ti nada daquilo que se propomos a fazer para o teu reino, Pai, é feito. Porque não é feito pelas nossas capacidades, não é feito pela nossa inteligência ou aquilo que julgamos ser de nós. Mas tudo que aconteceu, Senhor, em nossas vidas até hoje, foi por conta que o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Em todas as entrevistas, em tudo aquilo que as pessoas têm comentado, Pai, que tem servido para edificar a sua fé. Eu creio que é, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Toda a honra e toda a glória para Ti, Espírito Santo. E mais uma vez eu peço a Tua ajuda. Traz a luz sobre a memória do Eduardo, para que ele possa trazer tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que que cada um que possa estar assistindo possa precisar ouvir, sabendo que não somente ela que sofre, não somente ela que tem barreira, mas sim todos nós temos barreiras, temos dificuldades, mas é um Espírito que está no nosso meio. Além de estar dentro de nós quando aceitamos nosso Senhor Jesus como Salvador, Ele também pode vir sobre nossas vidas, num domínio, numa governança, onde que nós não conseguiríamos por conta própria viver. E eu creio, Pai, nesse testemunho, que o Senhor pode pegar e edificar vidas, e almas possam ser trazidas para o Senhor, para o seu reino, tiradas do reino das trevas e colocadas no reino da luz. Essa é a minha oração te pedindo, Pai. Toca cada um que possa estar nos ouvindo. Eu oro e peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que está conosco, né? Estamos aqui com o nosso irmão Eduardo Raio. Glória a Deus. Carlos Eduardo Monteiro Raio. Todos sabem até o meu nome, né? Todo mundo me conhece por Eduardo só. Exatamente. Porque, na verdade, esse nome eu adotei em virtude de ter muito vendedor como Carlos. Então, qual Carlos que era? Então, daí eu passei a ser Eduardo. Carlos Eduardo, então? Carlos Eduardo, meu nome. Eu tenho um sobrinho também, ele é Carlos Eduardo. A gente chama ele Dudu, Eduardo, mas também não chama de Carlos. Acho que também vai né, o pastor Beto, né? É pastor Beto, mas ele é Carlos. Interessante. Mas glória a Deus. Então, continuar chamando de Eduardo. Eduardo, hoje já está numa caminhada, né? Sexta-feira passada entrevistamos a tua esposa. Que testemunho forte. Impactou muitas pessoas. As pessoas talvez não tenham, né, como a gente estava falando no início, a ideia do que é a direção deste podcast, né? É algo diferente do que as pessoas possam encontrar na internet, algo que realmente mexe com as pessoas, porque talvez até mesmo a pessoa, como é que ela tem coragem de falar isso, né? Como é que ela não sente vergonha ou medo de retaliação?
Mas isso é só quem ela vive um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, né? Onde que não vive mais ela, mas Cristo começa a viver na vida dela, né? Conversão verdadeira, né? Eu quero saber um pouco da sua história. Hoje, atualmente, o Eduardo está conosco na nossa igreja aqui há quanto tempo? Já estamos aqui há 7 anos, né? Ela falou isso no podcast dela, na entrevista. Né? Nós viemos aqui para esta igreja. Na verdade, eu não queria vir, né? Eu sempre fui mais relutante com questão à igreja. Era contra toda a minha ideologia de vida, né? De igreja. Eu sempre criei em Deus, mas nada esse negócio de ficar frequentando igreja, né? Sim. Nasci católico, no berço católico, fui batizado, crismado, fiz todos aqueles trâmites da igreja católica, mas nunca fui um frequentador, né? Sempre fui nem praticante. E acabamos vindo para cá, né? Através do meu cunhado, que ela contou a passagem na qual ele parou a pastora, né, no caminho, né? E acabou se batizando naquele dia, e por insistência da Cris com a minha esposa, né, a Cris e o Fernando, que eles iam toda vez que tinha culto, eles convidavam ela, e eu ficava em casa, né, deitado na cama, às vezes assistindo vídeo ou qualquer outra coisa lá. Sim. E sempre falava, meu Deus do céu, esse troço não acaba nunca, né? Porque essa igreja era 10 horas e ela ainda estava daí que ela chegava, né? Então foi assim, e daí acabamos vindo, né? E agora, hoje, né, digamos, da pessoa que antes falava, meu Deus, não acaba nunca, né? Por que a gente quer viver dentro da igreja? Hoje você quer viver dentro da igreja, né? Como diácono, a gente são os primeiros a chegar, os últimos a sair sempre, né? Tá quanto tempo de diácono já? Fazem uns 4 anos, mais ou menos, que a gente entrou para o diaconato, né, através do pastor Beto, que ele era o diretor na época. Foi chamado ou convocado ou você? Foi chamado, ele nos chamou. Ele chamou? Chamou eu e minha esposa. Deu aquele empurrãozinho básico? Sim, ele falou, o que vocês acham, né? Que ele tem com o pastor Beto de conversar, né? Com o pastor Manso, né? Bem mansinho, assim. Legal. Eu admiro muito a mansidão dele, assim. Também. Pra gente conversar. É uma virtude, né? Uma virtude dele que cativa a gente. Ainda mais a gente conhecendo o testemunho dele, né? Como a gente já conhece, a gente vê que ele superou muita coisa para chegar nessa mansidão que ele tem. Verdade. Então isso é Cristo mesmo, é aquilo que a gente estava falando dos milagres, né? Fala mais perto. Aquilo que a gente estava falando dos milagres, né? Pode voltar para trás lá daí. Aí. É disso que a gente estava falando, dos milagres, né? Que acontecem diariamente e o povo fica esperando, sei lá, uma coisa assim, uma montanha mudar de lugar, e não é isso, né? O verdadeiro milagre é o que está acontecendo com a gente, é renovação, é vida, né? Vida em abundância com Jesus, que é o que Ele nos prometeu. Sim. Né? Então é assim, daí viemos para a igreja, entramos para o diaconato, com 1 ano fomos ordenados diáconos, né? Porque a princípio você começa como um colaborador, aí passamos a diaconato, né? Passamos a ser diáconos mesmo, e assim... Como é que tem sido? Não é fácil. A responsabilidade. Né? Não é fácil, primeiro, não é fácil, a nossa conduta tem que ser exemplar, né? As pessoas têm que olhar para nós como verdadeiros cristãos, né? A gente não pode ter uma má conduta em nada, né? Na verdade, todo cristão tem que ser assim, mas o diaconato, ele é visado, são pessoas que eles ficam de olho no que a gente faz. É o que Paulo falou para Timóteo, né? Isso, exatamente. Paulo, ele dá orientação para Timóteo a respeito, né, dos servidores, como eles tinham que ser, né? Exatamente. E é algo diferenciado. Você tem que ser, né, reto, né? Sim. Em oração, você tem que estar sempre preparado para tudo, né? Como qualquer eventualidade dentro da igreja, uma manifestação de demônio, qualquer coisa, você tem que estar preparado para não parar o culto, né? E sim, o diaconato fica responsável por essa parte, de tirar dali e fazer todo o trâmite normal, né, que se é feito. Sim. Né, com qualquer ocasião que aconteça fora do culto, né, dentro do culto, mas que não pertença ao culto. Sim. Né? Isso aí tudo cabe ao diaconato. Mas eu posso até citar algo também. A gente estava conversando um pouco antes, né, de começar o podcast e falando a respeito de também questão de testemunhos e testemunhos. Mas uma coisa que eu vejo no diaconato, desde a época do pastor Beto, né, eu entrei na igreja, ele
ele era o responsável, agora é o pastor Paulo, e os dois eles carregam algo em comum, né? Eles carregam algo comum, e eu creio que talvez você possa me confirmar que você também possa ver isso, porque eu vejo neles um amor por almas, né? A gente, quando fala por almas, a gente vai falar por pessoas, né? Independente do sexo da pessoa, mas o amor por almas, nos referindo à questão da pessoa, do cuidado pela salvação dela, né? E quando você fala a respeito de cuidar das pessoas, né, de você mostrar um bom exemplo, de você estar ali preparado em oração, em jejum, se acontecer alguma coisa, você está totalmente preparado para estar ali intercedendo, mas por outro lado também, não somente em manifestação, mas também em casos, por exemplo, né, uma pessoa que chega, talvez para as pessoas, algumas possa ser um incômodo, né, ou talvez um mendigo, alguém que está na bebida ali, tá fedendo. Então eu vejo tanto no pastor Beto, o pastor Paulo, né, algo que a gente estava conversando no início, é algo que os diáconos da nossa igreja, assim, é algo que eles pegaram essa referência, né? De amor, de chegar e conversar com amor, com cuidado, né? Vamos participar, vamos sentar. E legal isso, né? Eu vejo que até um abraço, né? A gente abraça essas pessoas. Sim. Um abraço físico mesmo. Às vezes naquela noite ela pode ter ouvido um monte de coisa, mas talvez um abraço, o que ela não vai esquecer. Exatamente. Como eu estava conversando contigo, o rapaz que esteve ontem na igreja, né? Na hora que eu abracei ele ali, depois de orar, ele começou a chorar. Ele chorou, entendeu? Ele se sentiu amado ali naquele momento. Então Sim. É isso que a gente tem que passar, é o amor, né? Como Cristo fazia, né? Quando Cristo chegava próximo a um leproso, né? Ele tocava na pessoa, e todo mundo corria dessas pessoas. Eles eram tidos como malditos, né? Uhum. E Cristo, ele tem como bendito, né? Não como maldito, né? São filhos de Deus, né? Sim. É o que a gente é. Deixa eu me reportar aqui a Marlene. A Marlene perguntou aqui que estava baixo o microfone do Eduardo. Como é que está agora, Marlene? Você aumentou? Aumentei. É? Veja aí agora, Marlene, responda para nós aqui. Eu estou pelo Facebook aqui. Veja se a Marlene passa um feedback. Tem um pequeno delay aqui no Facebook, né? Até ela pegar e estar respondendo. E eu vou voltar para cá e ver se ela passou feedback. Mas que bacana, então. Então, diácono há 4 anos? Diácono há 4 anos. Fui 2 anos vice-presidente do grupo de homens, e faz 2 que eu sou o presidente, né, do grupo de homens, sou líder dos homens da igreja, da EQ Marisol. 4 anos também trabalhando na equipe? Nessa área aí também dos homens. Na verdade era eu com o Edmar, que era o presidente, mas o Edmar, como ele trabalha no trecho, e muitas vezes ele está fora da cidade, sim. Então eu ficava mais como presidente. Você pegou muita referência do Edmar? Sim, não. Porque, na verdade, a gente tem uma baita de uma professora, né, que é a nossa pastora, né? Então, ela nos dá direção em todas as áreas. Uhum. Né? E eu aprendi com o Edmar um pouco, né, do que era o grupo de homens, no tempo que o grupo de homens era mais para reunir o pessoal da igreja mesmo, né? E eu peguei com a pastora uma outra visão, de não trabalhar com o pessoal da igreja, e sim com o pessoal de fora. Então a gente faz um trabalho hoje dentro da Casa de Recuperação Betel, né? Nós temos 2 cultos por mês lá, na qual a gente leva pessoas para dar testemunhos lá, para edificar aquelas vidas, porque ali são alcoólatras, são pessoas que são drogadas, né? Que estão lutando para sair disso. Então, a gente tem levado por todo mês a gente tem um grupo que está se reunindo na casa, levando testemunho, e aí a gente também usa os irmãos para fazer palavra, levar uma palavra, né? Então vai despertando o lado pregador, vai despertando o lado geral, né? A gente vai dando direcionamento para o grupo de homens trabalhar com pessoas. Eu também vejo também, né? Eu estou lá no grupo, você também faz muita arrecadação de alimento, né? Sim. Vocês fazem as duas partes, o alimento espiritual e o alimento físico, né? Isso. E a casa passa por dificuldades, né? Então a gente está sempre ajudando aí. Aqui Marisol é uma grande ajudadora daquela casa. Exatamente, porque a gente tem muitos casos, né, na nossa igreja de ex-viciados, e a gente que um dia foi escravo de algum vício. Nós estamos com 3 internos lá, que são daqui do Marisol. O irmão Yarlen, né, o
O Yarley saiu, eu vi ele saiu da quarta-feira, terça ou quarta, ele saiu na quinta-feira, eu vi ele aqui, é outro Yarley. Meu Deus, eu fiquei assustado. O irmão Israel, né, que já está trabalhando, né, se uns 9 meses lá já saiu, já está trabalhando, saiu recuperado. E temos também o irmão Edson, que é um baita de um mecânico, que através do pastor Emerson ele foi colocado na casa. E temos também o Marquinho, né, que veio lá de Piraquara, lá através do irmão Wilson. Então a gente tem assim, os nossos colaboradores que ajudam bastante no nosso grupo. Eu vou abrir um parênteses aqui, talvez seja de Deus. E a gente estava conversando no início a respeito de um rapaz, né, que veio ontem no culto e você foi tocado, ele pediu ajuda. Só que essa casa de recuperação onde o Eduardo estava citando, né, Casa Betel, ela é uma casa onde que precisa ser paga. Né, tem a gente conversando que é um valor de R$500 por mês, a pessoa que é internada tem que pagar, e a gente conversando que esses R$500, praticamente uma pessoa é quase que na risca, né? Porque hoje está muito caro o alimento, questão higiênica e tudo, né? E daí a igreja também ajuda com essa parte de doação. E eu senti de Deus aqui, talvez, né, dar uma oportunidade para vocês que estão nos ouvindo. E eu sempre costumo dizer, Eduardo, eu aprendi na época, o pastor Rosemir, né? Toda necessidade da obra de Deus é uma oportunidade para que nós venhamos pegar e semear. Porque Deus, se nós não ajudar, Deus vai levantar outro para ajudar, né? Então eu senti de Deus de falar aqui para você, que você possa estar nos ouvindo. Eu creio que talvez seja até mesmo uma direção de Deus para você. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de ajudar o próximo, ajudar na obra, mas você tem visto assim, esperado o momento certo. Talvez seja esse momento, você talvez que passou por algum vício, algum problema, e sabe a importância de uma casa de recuperação, né? Eu tive meu pai por algumas vezes em casa de recuperação, a gente conversou no início, né, da minha vontade também de ir ajudar, mas e ser barrado nesse momento e agora. E o recurso, né? O recurso, ele é muito escasso, né? Como o Eduardo citou, outras pessoas têm lá, a igreja tem ajudado, né, em alimentação, uma hora ou outra também em questão de higiene. Higiênico, sabonete, pasta de as entradas também de alguns, né, a igreja também ajudou, os irmãos também ajudou. E eu posso pegar e permitir que eles tenham a oportunidade de ajudar essa obra? Eles podem procurar você? Procure o irmão Eduardo aqui na nossa igreja, você que é daqui do Pontal do Paraná, você que, né, conhece o trabalho que o Eduardo tem feito lá na Casa Betel. Se você sentir no seu coração, procure ele, desde a alimentação, desde uma oferta. Talvez Deus possa usar isso daí para tirar uma pessoa da rua, né? Porque, até abrir um parênteses aqui, a gente tem recebido muito elogio, né? A gente comentou que essa pessoa veio através de uma pessoa que ouviu no ponto de ônibus, né, falar do seu nome. Te agradecer em nome da nossa igreja, em nome Deus, né? É tudo para a honra e glória dele. A gente está aqui para isso, para resgatar almas, né? Como um dia eu fui resgatado, não por uma igreja, mas Deus me resgatou, né? Então, a minha história de vida é bastante diferente de todo mundo, né? Porque a maioria vem para a igreja para se salvar, e eu fui salvo antes de vir para a igreja, né? Deus me tirou todos os vícios visíveis, eu digo sempre, né? Porque o pior vício que a gente tem é o vício do pecado oculto. Eu também acho isso. Esse aí é o pior que tem, porque esse ninguém vê, é só você e Deus que sabe. Então, mas aqueles vícios, cigarro, droga, bebida, isso aí eu entrei na igreja liberto. Eu já não usava mais nada disso, né? Então, é uma coisa assim que foi uma vida inteira, né, usando droga, uma vida inteira bebendo, uma vida inteira fumando. Eu fumei 30 e poucos anos da minha vida, quase 40 anos. Então, e fumava muito, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E eu parei de fumar num belo dia assim, não vou mais fumar. Aguarde, segura um pouquinho, vamos chegar nessa parte aí. Deixa eu comentar aqui, a Silvana está falando que foi através de um diácono também que ela foi ganha para Cristo, numa igreja que ela foi, né? Deus abençoe Silvana, está aqui a Eliane, o Otivir lembrando, né, que o Yarley, que ele estava na casa de recuperação, saiu essa semana, ele saiu num dia, no outro dia já foi fazer a obra de Deus. Ele está lá em Ribeirão Preto, tá toda a equipe da nossa igreja que trabalha no Encontro com Deus, está indo lá servindo, né? Thomas também. E é uma benção. Gerson, Deus abençoe. Eliane,
a Sônia. Meus anfitriões de célula aí. Glória a Deus. Osíris, vamos ver aqui mais. Jonathan, Deus abençoe. Nosso vereador e pastor Jonathan. Glória a Deus, ele sempre tá vendo as lives. Deus abençoe a tua esposa Edneia também. Glória a Deus, deve estar lá torcendo. Irmãos, vamos falando para nós aqui. Como é que está o áudio aqui? Como é que está o meu áudio, o áudio do irmão Eduardo, para a gente pegar e alinhando aqui. Eduardo, então você já está na igreja aí 7 para 8 anos, 4 anos de diácono, né? E também de vice e atual agora presidente do grupo de homens também mais 4 anos. Como líder de célula. Líder de célula. Quanto tempo? Como é que foi a tua experiência com célula assim da? Nós viemos aqui através da célula, né? Da célula Samuel, que na época inclusive era o senhor, né? Que era o nosso líder, né? O Wagner estava aprendendo também. Tava gatinhandinho. Porque o Rosemiro, que era o nosso chefe, nosso cabeça, né? Ele que tinha toda ele puxava a direção na época da célula. E aí nós entramos na célula Samuel com o senhor, né, lá nos ministrando, o irmão Bruno também, da irmã Lisete, né, que também tem um conhecimento de Bíblia assim, fantástico, fenomenal, eu digo, né, porque é uma coisa assim fora do comum, né, ele sabe onde está tudo e onde que é tudo, né. Sim. E tem entendimento mesmo da palavra. E ele estava sempre por ali também auxiliando, né? Porque nós todos éramos todos novos no negócio, né? E depois disso, a célula Samuel acabou sendo eu como líder, né? Eu com a pastora Dorli me auxiliando, e foi ali a minha esposa sempre do meu lado, né? Também treinando junto, a gente aprendendo junto, né? E foi a partir dali que daí a gente começou com a célula Samuel. A Edneia, eu lembro que sexta-feira passada ela veio para a igreja através da célula, né? Sim, também todos nós. Você também veio através da célula ali? Nós foram batizados, parece, se eu não me engano, foram batizados 12 daquela célula em um ano. 12? Caraca. Pessoas. Glória a Deus. E você tava nesses 12 lá daquele ano? No meio dos 12. Eu sou meio ruim de memória. Aí eu saí daquela célula e você assumiu ela. Depois, sim, daí eles mudaram de endereço e eu acabei assumindo a célula como líder. Glória a Deus. E a Cris e o Fernando como os anfitriões. E de lá para cá você sempre está envolvido na célula? De lá para cá eu nunca mais fiquei sem célula. O que né, talvez as pessoas possam estar assistindo, eu lembro assim, né, a gente conversando agora, trouxe à memória o pastor Rosemir, eu lembro que naquela época era difícil, né, não que não seja hoje, né, não seja tão fácil, mas há muita como diz, resistência das pessoas abraçar a visão da célula, né? Porque talvez a pessoa possa achar assim, eu vou abrir a porta da minha casa para receber pessoas, talvez pessoas que, né, têm problema com vício, pessoas drogadas, talvez ladrão, as pessoas têm medo, né? A verdade é que você vai receber aquele que for enviado, né? Que nem eu sempre digo, sempre oro nas minhas orações, eu coloco para que Deus envie as almas. E Ele envia. Olha, você vê, eu fui procurado dentro da igreja por uma irmã que falou para o rapaz e Deus vai enviando para a gente essas almas. Então a gente não precisa sair procurar almas. Jesus envia essas almas, o Espírito Santo conduz elas até a gente. E eu creio que contigo não é diferente. Quando você acha que está tudo perdido, daqui a pouco começa a chegar gente no teu portão. É o que acontecia, né? A igreja raiz, ela vivia de casa em casa. Eles se reuniam na igreja, mas de casa em casa também. E um versículo lá que fala que o Espírito Santo levava as almas a quem devia ser alcançado, a ser salvas, né? E quando a igreja ela abraça essa visão, porque a célula nada mais é de dar oportunidade para as pessoas que talvez nunca vão entrar dentro de uma igreja, né? Eu cheguei a comentar em alguns dos podcasts que eu também nunca tinha intenção de virar um crente, até mesmo não gostava por alguns testemunhos que eu já tinha visto, e naquela fase da minha vida estava tão indo cada vez mais para o abismo, e através de uma célula na casa do meu sogro que Cristo me alcançou.
Então, talvez assim, e essa ideia de que o próprio Espírito Santo vai levar a pessoa, então a gente entende que, né, é Deus que está no negócio, não é Deus? Você vê a célula, a minha célula, né? Acho que você vai compartilhar comigo. A gente faz a nossa oração lá, iniciar a célula, e fala assim: Senhor, que essa célula seja abençoada e que seja o Senhor e o Teu Espírito na direção. Você não parece assim? Eu não sei, eu não combino nada. Dinâmica, palavra, cada um leva uma coisa. E testemunho, e pessoa entra. Quando a gente termina a célula, a gente começa a pegar e analisar: o que foi essa célula de hoje, né? Sempre é muito bom, né? Sempre é muito bom. E assim, eu tenho a irmã Sônia hoje, que foi uma líder nossa em treinamento da nossa célula. Tá bênção. Né? Da minha e da Edneia. E a gente sempre incentivou muito ela, porque ela tem muita dificuldade em algumas coisas, a gente sabe, né? E hoje eu digo assim que ela é uma líder com excelência, porque ela tem uma célula online. Ela é muito dedicada, né? Muito dedicada. Então, assim, às vezes você coloca, ela já põe no grupo: eu vou levar a dinâmica. Né? Então ela está sempre disposta a nos ajudar, né? em todo o processo da célula. Sim. E a gente está com novos convertidos lá também na célula, então é sempre gente para a gente ir tratando. Né? O primeiro casal que teve lá de novos foi o Ednei, né? com a sua esposa Sheila, e batizamos toda a família dele através da célula, né? Através do encontro. Nossa, o Ednei, parabéns, tanto da Sônia, o Ednei, assim, olha, o senhor tem sido um grande, ele sempre, a gente tem a oportunidade de conversar, ter conversado muito com o Ednei, eles elogiam demais a sua liderança ali. O Ednei, olha, a Sônia, né, como vinha dito, é uma pessoa assim fantástica. O Ednei também, ele conversando comigo a respeito de algumas coisas pessoais, do que está acontecendo e como ele está né, o novo homem, né, como a nova criatura. E assim, a gente fica muito satisfeito com a obra de Deus realizada na vida das pessoas, né? E ele sempre assim, ele sempre comenta comigo que ele sempre tira dúvidas contigo, né? Então você é um discipulador dele também, né? Então ele é mais como amigo, assim. Eu gosto muito de Ednei. Perguntando, né? Esse negócio aqui, isso aqui, né? Mas então é assim. E aí temos aí agora, esses dias eu falei para ele, Ednei, agora você vai caminhar sozinho, meu irmão, porque agora tem que caminhar junto aqui com a Lore e com o Jackson, né? Que estão começando agora, né? O Jackson já era batizado, mas ele estava desviado, aí se reconciliou com Cristo, né? E a Lore nova convertida, ainda passando por todo um processo que a gente sabe que passa, né? Até você conseguir se libertar de muita coisa. Sim. Então eu falei: agora esse é o momento da gente caminhar com eles. E você já está caminhando sozinho, né? Você já é líder, né? Só não está exercendo a função ainda porque não quer. Sim. Né? Então, é assim, a gente vê o trabalho, as almas assim se renovando, né? A gente vê a mudança, todo um comportamento, né? Que vai alterando das pessoas através do Evangelho. Exatamente. Né? Do Evangelho de Cristo, que é o que cura, liberta, salva, renova, restaura. É só Ele, não tem outra coisa. E você vê que Jesus, ele fala: olha, idem, fazem discípulos e batizando-os, né? Mas a questão do discípulo, a célula, eu acho ela fundamental. Tanto, ela é fundamental, digamos assim, para tudo, né? Eu vejo em todo o meu processo, na minha caminhada, da minha vida cristã, a célula teve uma grande importância. Desde do começo da minha conversão, através da célula, eu fui alcançado. Então, a célula, ela consegue gerar salvação. As pessoas ouvem o evangelho da salvação e elas abraçam aquilo, como foi o meu caso. Então, a célula, ela tem esse lado da salvação. A célula, depois que a pessoa ela é salva, ela precisa de acompanhamento, né? A gente foi falando da Lore, é uma nova convertida, muitas coisas, a velha criatura, a nova criatura, né? A Bíblia fala da briga do corpo e do espírito ali, é difícil. Então, precisa de ser discipulado. Então, você vê a salvação, o discipulado na célula, e quando a pessoa ela já começa a ter uma maturidade, ela sai daquele nível já de imaturo para uma maturidade, que nem no caso do Ednei, agora ele já é uma outra transição. A célula, ela serve também para preparar os líderes. Como? Dinâmica, a pessoa começa a trazer dinâmica, desenvolver, aí de repente já tem a oportunidade da palavra, e assim foi comigo. Eu comecei a desenvolver, né, a pregação através de uma célula. E olha só, então a salvação, o acompanhamento, o discipulado, treinamento para ser um grande líder de palavra,
missionário, seja o que for, e depois está assumindo, né? Você está assumindo aquele compromisso. Você vê que... compromisso, né? Toda quarta-feira a gente tem esse compromisso. Eu tenho muitas coisas assim, eu digo assim, que segunda-feira é um dia mais tranquilo para a gente, né? Agora, porque não estamos fazendo lar de paz, né? Eu até falei para dar eu estou com um problema de saúde na minha coluna, né? E eu estou fazendo um tratamento. Então, na segunda-feira eu faço hidroginástica, faço minha fisioterapia, na quarta-feira também, antes da célula. Mas é assim, a gente não... Você fez muito lar de paz, né? Eu lembro que vocês estavam ali, toda vez a apresentação, estavam ali. Nós estávamos sempre lá fazendo. Mas é assim, a gente, nesse momento, a gente precisa cuidar um pouquinho de mim, entendeu? Eu preciso cuidar um pouquinho de mim. Você está passando uma fase, né, da saúde, sim. Voltar ativa, né? Por exemplo, encontro com Deus, eu não estou conseguindo ir, por virtude disso aí mesmo, da coluna. Até falei para o pastor esses dias, eu estou com uma saudade de ir para o encontro com Deus, pastora, mas não adianta eu ir para não produzir. Sim. Né? A gente tem que ter consciência do que a gente é capaz de fazer. Exato. Né? E o encontro com Deus é uma coisa muito desgastante para quem vai trabalhar. Né? Porque são muitas almas não convertidas que estão ali. Então correria também lá, guerra física e guerra natural ali no corpo, né? A gente está ali para servir, né? A gente tem que estar à disposição. Quantos encontros você tem ideia? Você já foi? Uns 10 mais ou menos, ou mais, né? Você lembra do primeiro encontro que você foi? Sim, eu lembro, foi no Hotel Mata Atlântica. Como é que foi aquela experiência para você, o primeiro encontro? A experiência foi legal. Bem legal. Tem algo assim que você possa contar, bem falando, né? Lembrando que ele não pode falar do que acontece lá. Eu tinha bem pouco tempo de igreja, foi em 2017, acho que a gente entrou na igreja, 2019. Isso, exatamente, 2019, foi lá no Mata Atlântica. E aconteceu uma coisa bem assim, já de início, né? Que marcou muito, que o meu líder de quarto foi o irmão Edson Mesquita, né? E já conhecia ele já? Já conhecia aqui da igreja, mas a gente não tinha uma intimidade, né? Sim. Ficou no quarto, fiquei eu, ficou o Luiz, né? Que não está aqui, que é o pai da Fran, que não está na igreja, o pai da pastora, né? Ficou lá. E ficou também um outro rapaz que era de Ponta Grossa, que ele tinha ido lá só para encontrar. Sim. E aí, a hora que eu entro no quarto, eu tive que gerar um perdão, já de início. Uau! Porque, por incrível que pareça, o Edson orando do meu lado me irritava. Caraca! Eu ficava longe dele na igreja. Parecia que ele vinha sempre do meu lado para orar. E a forma que ele orava ali, que ele ora, ele tem uma retórica de oração, né? E ele orando, e aquilo me deixava irritado, eu não conseguia orar. Me tirava a concentração, eu falava, meu Deus, o que é isso, pai? Eu não consigo orar, mas é a oração dele, não é? Ele Sim. Não dá, né? E aí, assim que eu entrei no quarto, que ele foi apresentado como nosso líder, né? Que na hora que a gente chega lá, que a gente sabe quem vai ser o nosso líder. Aí você foi tocado para pedir perdão. Primeiro eu já tenho que chegar lá já pedindo perdão para ele, né? Eduardo, você abriu um ponto assim muito, muito fantástico, né? Eu creio que tem pessoas aqui que vão para o nosso encontro, nós vamos ter mês que vem, da nossa igreja, e talvez você está nos ouvindo neste momento, o Eduardo citou algo fundamental. Talvez você tenha entrado na sexta-feira mesmo já apresentado o líder, você foi com o coração aberto. Sim. Porque só quem vai com o coração aberto, ele é sensível ao Espírito Santo para ser ministrado e direcionado em cada momento do encontro. Então você que está nos assistindo e vai para este encontro, preste atenção, esse encontro é para você, é um encontro entre você e Deus. Se você não abrir o coração, a palavra de Deus fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Agora, se você não abrir, né? Porque a gente vê, eu creio que nesses 10 encontros, quantas pessoas você viu? Que você via que eles não abriam o coração, eles não tiravam aquela armadura, como dizendo assim, não, eu quero sair daqui, ninguém vai me convencer do contrário. E ninguém está lá para convencer ninguém, simplesmente a gente está lá em função de um reino, de falar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e algumas coisas que acontecem, mas algo que nada é forçado, né? E você fez algo fundamental, abriu o teu coração que o Espírito Santo ministrou, pediu perdão para ele. Eu entrei no encontro com Deus,
O irmão Cássio, ele ficava ali cuidando da gente ali. O Cássio é uma benção, né? E Nossa. eu acho que ele não vencia encher minhas garrafinhas de água, porque eu chorava e tomava água. A água que bebia saía tudo nas lágrimas. E nesse encontro eu levei meu sobrinho, né, o João. Tá morando Eu lembro em Catarina dele. Agora. E o João, ele era ateu. Ele não via em Deus, né? Ele falava que isso aí é conversa, tio, para com isso, não sei o quê, o negócio é ouvir rock and roll, né? E outras coisas. Eu falei, não, filho, você não entendeu ainda o que o teu tio enxergou. Né? E aí convencemos ele aí, o Rosemir, né, junto, ajudando. O Rosemir ainda pagou metade do encontro dele, nós pagamos a outra metade e levamos o João. Em um certo ponto do encontro lá, ele se rendeu a Jesus, porque ele entendeu realmente que o mundo espiritual é muito além do que a gente imagina. É muito real, né? É muito real, as coisas acontecem mesmo. Né? Então, a partir daquele momento, ele se rendeu a Jesus. Hoje ele está vivendo em Santa Catarina, está trabalhando, vai para a academia, às vezes vai numa igreja próxima ali, ele não está frequentando, mas é uma pessoa que ele abandonou vícios, entendeu? Ele está vivendo uma vida tranquila. Uau. Foi o aniversário dele agora, dia 24, né? E ele está assim, era um piá que seria um problema, e através desse encontro com Deus, né? Mudou a história da vida dele. Mudou a história da vida dele. Você está vendo isso? Olha, um ateu. Olha, são duas coisas, na verdade. Ele é um jovem e ele sendo ateu. Um ateu já por si não é fácil, né? Talvez se a pessoa for madura. Mas o jovem também tem um problema dessa questão, né? Da mentalidade. Talvez, eu lembro que eu conversei com ele, tinha muitas questões dele próprio, as coisas que aconteceu com ele, né? Ele fez parte da nossa célula. Eu lembro, e Deus fez a obra, nossa, muito maravilhosa, se apresentou. Então, se você quer conhecer a Deus intimamente, é uma oportunidade, encontro com Deus, dia 19 e 20 de julho. Julho, né? Julho. É uma oportunidade para você, ou você sabe alguém que precise. Legal. E poucas vagas ainda. Corra que você ainda consegue. Para trabalhar foi uma luta, né? Eu já estou. Né? Minha esposa cedeu também a vaga, tem bastante pessoas cederam. É um evento maravilhoso, né? A primeira vez foi, né? Você contou da tua experiência de encontrar e para trabalhar. Para trabalhar, você vê que esse último encontro agora a gente teve que ceder as vagas porque começa a vir muitas pessoas, né? Passam para o encontro, elas querem ir servir, né? Entregar aquilo que elas receberam. E para você trabalhar assim, tem algo assim que marcou você, sim? Sempre vai sendo curado, né? A cada encontro você vai curando uma. Mesmo ainda trabalhar, você foi sendo curado. Sim, você vai sendo curado em diversas áreas, né? Mesmo o dízimo, eu fui curado, né? Assim, entrou no meu coração através do encontro com Deus. Né? Eu entendi, o Espírito Santo falou comigo lá dentro. Né? Então, a gente não pode contar os detalhes, né? Numa situação dessa, mas foi lá dentro que eu fui constrangido pelo Espírito Santo por eu não estar dizimando. Não que não estava dizimando, eu estava, mas não da forma como tem que ser, né? Sim, porque tanto é que a gente, né, talvez nós que entendemos, né, o dízimo, a gente faz para Deus. Sim. Então, quando você não faz da maneira correta, quem está enganando? A gente está enganando o pastor? A Deus, né? Então, a gente sabe, e é uma gratidão, né, Eduardo? Quando Deus constrange a gente, porque só o fato, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho no seu testemunho, só o fato de Deus nos ter tirado, né? Com o amor dele, e você vê que o amor dele nos alcançou quando a gente não tinha nada para oferecer. Quem que éramos nós? O que nós poderíamos oferecer a Deus, né? Mas ele nos amou primeiro, né? O amor, a graça que veio sobre nós. Na verdade, a gente não tem o que oferecer, né? Ainda até hoje, né? Até hoje é tão pouco. Só retribui com gratidão, né? E fazendo o que ele nos pediu para fazer, né? Que é buscar almas, né? Sim. Para o reino, para libertar, né? Através do Espírito Santo, porque nós mesmos não libertamos ninguém, não fazemos nada. Verdade. Se não for o Espírito Santo agindo e operando.
Eu falei isso quinta-feira agora na escola. A pastora, ela foi para Ribeirão Preto, daí ela me deixou no lugar dela aqui com os líderes em treinamento. E eu falei justamente isso. Eu falei, aprendo desde o início. Vocês não fazem nada, não carreguem nada de coisas que não é para vocês carregar. A libertação das pessoas, quem liberta é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Nós somos simplesmente usados, né? Um canal de bênção. Então a gente tem que saber isso daí. E outra coisa também que você falou a respeito de cada encontro ser curado, né? Eu sempre tenho oportunidade, eu falo que os encontros com Deus, para mim, toda vez que eu não é simplesmente uma preparação que a gente faz, né? A gente faz os 21 dias de jejum, de oração. Eu creio assim, para mim, e se as pessoas se atentar a isso, né? E geralmente, quando elas se atentam e geram um testemunho, é de que essa preparação não é simplesmente para 3 dias. Não só são 3 dias que você jejua, que você ora para que você vá servir. Mas para mim, são 21 dias de preparação para viver com Deus, para buscar uma intimidade com Deus, algo que talvez a gente sabe que só através do jejum e oração a gente alcança de Deus. E o que é? Na verdade, olhar nós mesmos, olhar talvez algo que está lá escondido lá ainda, né? Um erro, uma falha, uma barreira. Através disso você é curado. Exatamente. Tem alguma coisa, você sai de lá, você sai renovado em alguma área. Isso aí é certeza. Isso aí você vai para encontrar, você renova o todo. Se você vai para trabalhar, você se renova. Sempre tem algum resquício, né? Sim, sempre tem, né? A gente é pecador nato, né? Nós nascemos pecadores. Nesse último encontro que eu fui trabalhar, que foi o último encontro do ano passado, eu consegui levar minha irmã, né? Que era a última que mexia com macumba. Ela, na verdade, ela é minha irmã por parte de família só, porque meu pai adotou ela, né? Mas ela é uma querida, assim, sabe? E ela estava perdida em jogatina, carteado, e fazia trabalhos, né? Ela não é uma médium, ela não era uma médium que incorporava, mas ela era uma médium de vidente, ela jogava carta, etc. E foi difícil levar ela para o encontro. Ela, no primeiro encontro, o carro fundiu o motor, do nada. Há uma guerra, ela né? Não conseguiu chegar. No segundo encontro, ela foi. Né? Ela foi e ela, assim, ela é maravilhada com o encontro com Deus. Ela se converteu. Glória a Deus. Sabe? Ela aceitou Jesus online, que nós tivemos um período de célula, na qual os nossos anfitriões, eles não, por um motivo deles, eles não quiseram mais. E aí eu fiquei sem casa para fazer a célula. Mas eu tinha um grupo que acompanhava a gente. A irmã Sônia era uma delas, né? E aí o que aconteceu? Aí até a pastora me questionou na época: você vai fazer o quê agora? Eu falei: eu vou fazer online, pastora. Vamos continuar a célula. E nisso eu convidei ela para participar. E na segunda vez que ela entrou na célula, eu perguntei se ela queria aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. Glória a Deus. E a partir daí houve uma mudança na vida dela. Ela encerrou os trabalhos de macumbaria que ela fazia, ela encerrou tudo, ela quebrou uma maldição de família. Porque ela era a última que estava na família, que mexia com macumba. E ela quebrou essa maldição. Através dela, agora as próximas gerações vão nascer libertas. Glória a Deus. E ela tá lá, tá firme lá, entendeu? Montou uma confecção, está trabalhando, bordando chinelo, está se virando lá para conseguir. Até ela falou no final do ano, ela falou: nossa, no final do ano apertou a situação aqui, porque é difícil, né? Eu tinha meus trabalhos que eu fazia, eu tirava 3 mil de uma, 5 mil da outra, né? E tinha uma vida mais assim de regalia, mas é uma vida ingrata, né? Porque é uma vida que você está servindo a Satanás, né? Sim, o preço no final é caro, né? É caro, caríssimo. E glória a Deus que ela teve essa mudança de vida aí, foi através do encontro com Deus também, né? Ela fala assim que ela queria ir em todos os encontros. Ela falou: ela quer maravilhada. Inteira, ela quer levar todo mundo, filha, sobrinho, olha todo só. mundo. Glória então, a Deus. É isso que é o encontro com Deus. É você realmente ir lá e ter um real encontro com Deus. Abrir o coração, estar disposto, né, para ouvir. Um encontro com Deus, como a minha esposa teve, como vocês tiveram, né, o senhor e a Janaína. Então é assim, isso é um real encontro. Você ir lá e encontrar Deus mesmo, sentir a presença do Espírito Santo, você ser renovado, sair de lá outra pessoa.
Você sai de lá com outra visão do mundo. E quando você foi, né, por encontro, né, você passou por alguma situação na sua vida. A tua história começa assim na tua infância, as coisas que você precisou ser tratado por Deus? Olha, eu venho de uma família na qual meu pai se separou, né? Eu era um adolescente ainda, e eu me recordo que eu tinha muita enxaqueca. Por conta... muita dor de cabeça. Talvez fosse por conta disso, talvez não. Né? Talvez fosse um problema físico mesmo. Mas eu me lembro disso, que eu tinha que me trancar num quarto. Eu tinha um quarto que era todo em azul, assim, e eu fechava ali, ficava aquele quarto azulado, assim, e eu ficava ali no escuro por muitas horas. Para parar aquela dor? Para parar aquela dor. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos. Morava com a sua mãe, daí teu pai foi embora, ficou com a sua mãe? Morava com a minha mãe e com a minha irmã, né? Tinha uma irmã só que morava com a gente. E quando você tinha essas crises, a tua mãe entendia? Sim, ela estava sempre junto lá. Durou bastante tempo essas crises? Não foi muito, não me recordo assim, né, do tempo. Mas isso daí, depois nós fomos morar em Santos, né? Saímos de Londrina, fomos morar em Santos, que eu sou natural de Rolândia, né? Sou pé vermelho. Né? E daí fomos morar em Santos. E em Santos, daí foi onde eu comecei a minha vida pregressa. Foi lá que a gente, né? Que meu irmão estava morando lá também. Meu irmão mais velho, baita de um cara, assim, sabe, inteligente ao extremo, só que sempre usou droga. Né? E assim, na família todos, na verdade, usávamos droga. Todos nós, meu cunhado. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 14. 14? E ele tinha quantos anos? Ele tem uns 8 anos a mais. 8? Como se fosse tua referência, então. Isso, sim. Ele serviu de referência para te entrar. Referência da droga, referência de vida mesmo. Né? E a partir dali, eu comecei, fomos para a Ilha do Mel, em 1975 isso. Fomos para a Ilha do Mel, não tinha nada na Ilha do Mel, né? Era só trilha e ali foi onde eu comecei a usar droga. E a primeira droga que eu ingeri na minha vida foi um LSD, que é um ácido lisérgico que te causa alucinações. Né? Então você passa com anfetamina junto, que você passa horas e horas e horas, né, caminhando e vendo coisas, né? Você fica em outro mundo, né? Você sai daquele mundo real e vai para outro mundo. Sim. Então esse foi o meu primeiro contato com droga. Né? Então a droga para você veio da referência do seu irmão? Sim, e sempre tinha, né? Tinha droga ao alcance das mãos. E o seu pai, você tinha contato com ele? Sim, eu sempre visitava ele nas férias, tudo, passava tempo. O seu pai e a sua mãe eram tranquilos, assim? Sim. Era mais a referência, então, era do seu irmão? Tinha as suas resgas, né, de casal separado, mas meu pai sempre foi um homem muito íntegro, né, de trabalhador, foi um labrador da terra. Você sofreu na separação dos dois? Sempre, né? Na verdade, eu sempre fui muito contido nas minhas coisas. Né? Você retraía, guardava para você mesmo a situação? Contido, né? Eu era um menino tímido, então jamais naquele tempo eu faria isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas então naquela época, talvez então, ao momento de você extravasar, talvez a separação, sim, mudança, foi com a droga. E então você pegou e começou a usar ali a LSD, maconha. Maconha, cocaína. Cara, você já começou no pesadão mesmo. Tinha tudo, acesso a tudo, né? Tinha acesso a tudo. Tinha dentro de casa, não precisava nem comprar. O teu irmão era traficante? Ele vendia droga. Naquela época ele vendia droga. Hoje ele é dono de uma facção, que é uma empresa que trabalha costurando roupas de esporte, esportivas. Ah, tá, entendi. Eu e a produção se assustou, ele é dono de uma facção. Eu falei, bom, vai com calma, né? A gente tá falando. Ah, tá. Eu olhei pra cara. Olhei pra cara da produção e agora? Corta? A facção é uma indústria, né? De roupas, né? Ele tem maquinários. Sim. Que trabalham costurando roupas. Então ele costurava roupa, costura pro Clube Internacional. Numa época ele estava trabalhando né, pro Internacional, e ele tem essa fábrica dele chama-se V8, né? Que legal. Mas que bom então que ele saiu dessa vida e está em hoje ele se obrigou também, porque
Passou por muitas coisas. Né? É uma vida que só tem dois destinos, né? Ou é cadeia ou é cemitério, né? Ele foi liberto disso aí, ele foi livre disso, né? Ele já poderia estar morto já. Mas Deus deve ter uma obra na vida dele. Quem sabe um dia ele não está com 70 anos, 71 anos, mais ou menos agora. Quem sabe ele vai te ouvir aí. Vai. Então, mas é que... E naquela época, então, você começou a usar já droga pesada, com 16 anos ali, 15, 16? Muita droga. Meu Deus. Muita droga. Você lembra de algum episódio assim que mexeu com vocês, de estar em grupo? Eu lembro uma vez que naquela época, hoje as coisas são diferentes, né? Na minha época eu lembro que não era todo mundo que tinha celular, a gente está falando, né, de 15, quase 20 anos atrás aí. E na época eu tinha recém tirado a carteira, a gente fazia muito, saía com a pesada e tudo. Aí depois eu casei, me separei, fiquei um tempo separado. E naquele tempo que eu fiquei separado, daí que eu peguei e desci, né, mais no fundo da ladeira. Aí eu falava, não, eu não vou vender, né, se envolvia com a pesada. Não, mas vamos lá comigo buscar então. Aí eu era com um motorista desses, o chofer. Aí levava, eu lembro de uma situação uma vez, uma certa feita, de ficar, né, a gente buscar droga, e era um final de semana, a gente ficar com a droga no carro, e eu falei, não, vamos ficar, tinha uma avenida na cidade, e ficava na avenida lá, e não sei que raio que aconteceu lá, e veio um monte de polícia. Não sei se era evento que estava acontecendo. E eu lembro que, por pouco, assim, a gente estava parado numa esquina, a gente ia na avenida, bebia, conversava com o pessoal, ia lá no carro e ia cheirar. Aí, um momento lá, que a gente foi na segunda, terceira vez, a gente dentro do carro, de repente, assim, um carro vindo com a luz apagada. Era o carro da polícia. A hora que veio lá na frente, a gente ficou estátua, né? Começou a gelar. A hora que a gente viu que era a polícia, meu Deus, um só deu... Tava os dois na frente, mais dois no banco de trás, um só deu tapa na bandeja, que ele virou aquela neblina branca dentro do carro. E ele falou, agora lascou, né? O que eles tinham, eles tentavam lamber ali o que tinha, e o mais grosso tentava, né? Os pacotinhos, os malotinhos tentavam enfiar debaixo do carpê do carro. Mas olha, foi um livramento ali, né? Não sei se a gente pode dizer, porque a gente tá no erro, né? A gente não pode dizer que às vezes Deus está ali, mas foi, eu lembro que foi tenso. Eu vi ali, a gente depois conversando a situação, cada um se imaginava preso, se imaginava, né, acontecendo alguma coisa. E não tem o que esconder da polícia. Se eles parassem eles iam abordar, iam encontrar e iam prender. Sim. Isso aí era fato. A gente estava lascado. Não tem o que fazer, né? Então eu passei por bastante situações também assim, né? E sempre fui livre disso. Nunca fui preso, né? Nunca fui preso no tempo que eu mexia com droga. Uhum. Mas a gente vai passando, né, por essas fases, né? E a gente tirava cocaína pesado mesmo. Não era eu digo assim, porque o pessoal costuma cheirar coisinhas, um negocinho, né? Nós colocava 100 gramas de cocaína em cima da mesa e puxava de régua com 30 centímetros. Já chegou a ter overdose? Já cheguei a ter uma overdose também no meu aniversário de 26 anos, se eu não me engano. Você ficou por mais de 10 anos ali nessa vida? Eu fiquei até os 40 anos. Caraca. Até os 40 anos. Meu. Sempre usando droga. No teu aniversário de 26 anos, você lembra que teve uma overdose? Eu morava na casa em Curitiba, a gente morava no Parque Barigui, e morava com a minha irmã mais velha, Maria Ângela, e teve o meu aniversário e eu ganhei uma garrafa de rum jamaicano e tinha bastante cocaína naquele dia, né? Tinha bastante mesmo, e a gente foi cheirando, e era uma cocaína muito forte mesmo, vinha de fora sempre pra gente, nunca era assim daqui, né? Vinha de fora mesmo, de Bolívia, vinha de outros lugares, e eu comecei a cheirar, até que minha irmã falou, chega, pare, né? Eu falei, não, quero mais, e fui, e continuei, entendeu? Até uma hora que eu caí, deitei e fiquei morto. Mas eu tinha consciência, né? Foi uma coisa estranha assim, porque eu tinha consciência, eu via as pessoas na minha volta, né? Ouvia, mas eu não conseguia se mexer. Não conseguia nem piscar o olho. Chegou a engolir a língua também ou não? Não.
Eu tive alguns episódios Fiquei ali naquela situação estática, sabe? Então eu digo que foi um livramento de Deus, né? E sempre nos meus aniversários, né? Depois eu estava em Florianópolis, também quase sofremos um afogamento lá. Meu Deus. Né? Com a minha ex-esposa. E num lugar assim que a água batia no joelho. Mas por conta de estar... Tinha um buraco do lado e uma correnteza muito forte. E ali eu creio que foram anjos que tiraram a gente dali, né? Eu sempre falo isso, desde aquela época, eu falo, meu Deus, porque sabe quando a pessoa te puxa para fora do perigo e você olha em volta para agradecer e você não vê mais? Eu não vi mais, era um rapaz, simplesmente evaporou numa praia, não tem como. Sim. Você falou que você foi casado já? Tinha sido casado, eu fui casado há 18 anos, tenho um filho lá em Santa Catarina, que eu não tenho contato, né? E essa tua ex-mulher acompanhava você nessa vida louca, hein? Éramos juntos, tudo junto, sempre tudo junto. Você teve brigas assim, ou você nunca foi violento assim? Ou... Não, eu gostava de uma briguinha também. Mas nunca chegou a ter briga com digamos assim, pessoas que vendiam também, provavelmente, ou é que antigamente era diferente, né? Hoje as pessoas querem tomar espaço. Não, antigamente cada um vendia sua droga e tudo bem, né? Eu tive brigas assim com compradores, né? Que muitas vezes, às vezes não pagar. E outra gente só trabalhava com gente de alta sociedade, né? Nós não vendíamos droga em esquina, nunca fomos de vender droga em esquina. Era em quantidade. Então era clientela já formada, entendeu? Você só deixava, entregava e... Mas nessas brigas nunca chegou a levar tiro, facada? Não, sempre bati por numa delas eu tive que sair de Santos, né? Tive que sair de lá, fui pro litoral, fiquei escondido no litoral lá mais um pouco de tempo ali para a região de Boiçucanga, tudo. Porque daí ele me denunciou, né? Eu vi que você testemunhando, né? Você uma hora estava em Santos, em Florianópolis, Curitiba. Essa saída era tudo estratégica por conta de denúncia? Alguns anos, quando eu me casei a primeira vez, nós fomos embora para Curitiba. E depois de Curitiba para Santa Catarina. E daí eu vim de Santa Catarina para cá e encontrei a minha esposa. Ela comentou, né? Mas a tua separação foi... Eu lá e vim para cá. Eu vim para cá sem nada, eu larguei tudo para trás. Mas tua separação lá, qual que foi o motivo? Não tinha jeito. 18 anos casado e não conseguiu ainda se acertar, meu irmão. Já devia ter desistido antes, né? Entendi. Mas, na verdade, tentamos até o fim, assim, porque eu sou meio teimoso nas coisas, sabe? Eu tento até o último, em tudo na minha vida. Eu não sou fácil de eu pegar e desistir de alguma coisa por conta de alguma adversidade do tempo, de alguma coisa que possa acontecer. Então, aí no fim eu acabei vindo para cá só para vir para uma festa do Camacho e acabei ficando aqui. Isso há 8 anos atrás, né? Isso há 22 anos. 22 anos atrás, né? Perdão, 22 anos atrás. Aí acabei encontrando a Idineia. A Idineia, até antes que você prossiga, a Idineia chegou a comentar que você, antes de você se conhecer, você tinha algumas outras religiões, algumas práticas religiosas. Eu também era da macumba, né? Você mexia, eu era médium incorporado. Você falou da sua irmã, é de família isso? Sim, começou com a mãe dela, né? Que é a minha meia-tia. Que foi a segunda esposa do meu pai. A sua mãe e o seu pai não? Não, meu pai ele trabalhava, ele mexia, ele ficava junto, né, cambonando e tal, mas ele nunca foi de sair. Cambonando, o que é isso? Cambonando é cuidando, quando as pessoas estão incorporadas, dando cigarro, dando a bebida, dando charuto, dando a pólvora para queimar. Então cada um lá tem uma função no meio. O cambono ele fica cuidando daquele médium incorporado, né, atendendo que ele pede. Médium. Seria um diácono um diácono das trevas? Das trevas. Entendi. Boa colocação, a produção rachou de Daísa. Porque aqui, sim, o nosso boa. pastor está no altar, quem leva ele precisa. Tudo que o pastor precisa Olha só como Deus faz, né, produção? A produção deu risada, mas mudou, né?
Não, olha que Deus ele, o que ele é maravilhoso, né? Ele tirou uma sentença do seu pai que servia as trevas e colocou para você para servir o reino das luzes, né? O reino da luz de Deus. Mas é bênção, glória a Deus. Né? E isso na tua infância, então, era normal, você ver, tá em terreiro. Sim, eu frequentei muito tempo o terreiro aqui. Mas você fazia alguma coisa no terreiro lá? Não, primeiro eu olhava, depois eu fui para dentro, né? Daí você acaba indo para dentro do terreiro mesmo, né? Participar da gira, e aí você acaba... Foi de curioso ou foi de intenção mesmo de... Não, fui porque fui levado, né? E eu era muito assim, vamos, né? Vamos ver o que vai dar, né? Eu também sou assim, me lasquei muito. aí também eu... Mas você vê que isso, Deus, acho que Deus ele sabe das pessoas que são assim, né? Ele traz para o reino dele, a gente na obra começa a fazer as coisas. Não, vamos, porque vamos. E assim, é tudo experiências, né, que a gente vai tendo, né? E você chegou a ficar firme lá dentro, então, dessa religião? Sim, eu tinha todas as entidades, tudo. Mas você manifestava em você também? Sim, incorporava Exu, incorporava baiano, incorporava caboclo, incorporava de tudo. Tinha incorporação mesmo. E essa questão de pólvora, tudo. Você perdia totalmente a consciência quando incorporava? Olha, é assim, muitos dizem que você perde a consciência, né? Eu, particularmente, nunca perdi a minha consciência, eu só não conseguia fazer o que eu queria. Ele usava teu corpo? Ele usa o corpo da gente como... Porque, assim, se você perder toda a tua consciência, eu acho que é um estágio de morte isso. Né? Porque o teu espírito não vai sair do teu corpo 100% para dar lugar a outro espírito. Né? Então, porque é como se tirasse a nossa alma do corpo e pusesse em outra. O que eu não sei dessa, eu pergunto acho que por curiosidade minha, eu creio que alguém deve ter essa curiosidade. O que eu sei dessa parte, né, que nós somos corpo, alma e espírito, eu aprendi na religião na cristã, né? E hoje cada vez mais aprendendo para saber a nossa formação, como o Espírito Santo atua, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vem e vivificou nosso espírito que estava morto, né? Nosso espírito, a gente nasce, né? Porque toda vez que a gente nasce, Deus tem que dar o espírito. E quando Adão ele pecou, ele era um corpo, ele tinha alma, ele tinha um espírito, e o espírito que se conectava com Deus. Quando ele peca e Deus falou que a sentença dele seria a morte, era a morte no espírito. Sim. A partir de Adão, todas as pessoas nascem com o espírito, mas o espírito, digamos, como diz, inativo para o mundo espiritual, né? E até hoje eu sempre, quando estou orando ali e falo para o pessoal, dando a direção no início do culto, eu falo para eles, né? Isso do Espírito Santo, a gente começa a ser sensível ao Espírito, né? O Espírito Santo sempre fala para mim, olha, fala para as pessoas para eles buscarem-me, orar, tá em espírito, porque ninguém recebe nada de Deus se não for através do Espírito. O Espírito Santo que dá, e o nosso espírito que agora é vivificado, que a Bíblia fala, né? O Espírito Santo vivificou o nosso espírito que estava morto, e ali o nosso espírito que estava morto, ele se torna agora vivo, que nos conecta com Deus. Nós recebemos tudo aquilo que Deus pode fornecer que vem através do Espírito, né, no nosso espírito. E então quando você está no mundo, no caso, você estava no mundo lá, o teu espírito estava morto, mas ali aquele espírito, né, espírito demônio, né, que são espíritos, vinha no teu espírito ali, mas você tinha consciência, tomava parte, se unia, né, e ele dominava você. Tanto que você chama e ele vai, depois ele tem que ser mandado embora. Eu li um livro uma vez, um livro da Rebecca Brown, não sei se você já ouviu falar. Ele veio para libertar os cativos. Um livro bem forte, assim. E naquele livro ela fala, ela estava ajudando, ela tem um chamado muito forte da área da libertação. E ela conta uma história de uma mulher que ela era ex-bruxa, ela servia o próprio Satanás. Ela conta nesse livro, não sei, eu creio que é para ser real, né, esse testemunho dela, essa história. E essa bruxa, ela contava, né, que ela recebia uma entidade, e, né, tinha os demônios que serviam a ela, e ela dava autoridade, ela tinha autoridade através deles. E o ponto que eu queria chegar com você, nesse livro ele fala assim, que alguns demônios que ela tinha, cada vez que ela subia de nível, eram os demônios que acompanhavam ela cada vez mais forte. E ela lembra que para alguns trabalhos que ela era chamada para fazer,
E ela tinha que realizar, ela tinha que invocar. Tinha invocação para atrair aquele demônio, né? E ela tinha que fazer uma invocação para atrair, mas antes de atrair, ela tinha que fazer uma outra invocação para proteger ela. Porque alguns demônios eram tão, digamos, perigoso que poderia fazer mal até para ela. Isso é real mesmo? Sim, é real. Você vê, tem algumas entidades que descem aí nas pessoas, alguns demônios, que eles são todos tortos. Pode ver isso aí. Entorta a pessoa? Entorta a mão, entorta pé, entorta a costa. Não foi nesse encontro do que você foi que a mulher andava que nem uma cobra? Isso. Lá no Mata Atlântica? Foi, né? Foi. Porque eu lembro que teve um encontro da Mata Atlântica, a mulher endemoniou lá e saiu que nem uma cobra rastejando. Uma cobra, teve uma outra que levantou 3 homens nas costas. Sim. Né? Então é assim. E o que acontece, né? Esses demônios, quanto mais torto, ele é mais imundo. Ele é menos luz. Ele é mais submundo. Sim. E quanto mais ereto, ele tem mais energia assim para poder fazer as coisas. Então você pode ver, Zé Pilintra, né? É sempre em pé, né? Você pode ver, ele está sempre em pé. Você nunca vai ver um Zé Pilintra todo torto, todo encurvado. Mas isso. Oi? Tipo o Preto Velho? O Preto Velho, ele é mais encarangado, né? Ele fica encarangado porque são pessoas de muita idade, né? Então tudo isso aí é representado ali na hora da incorporação. Né? Eu me recordo da mãe da Silvana, né? Minha tia, que foi casada com meu pai também, então essa é uma outra história, uma outra vez a gente conta, né? Os dedos dela subiam assim, todos um por cima do outro, quando ela incorporava. Virava assim? Velho, Meu Deus. Como se fosse um pé velho, uma mão velha mesmo, assim, sabe? Com artrite, artrose. É uma coisa estranha. A gente Meu vê Deus. isso aí, né? É uma coisa bem estranha. Então, acontece mesmo, o espírito toma mesmo, entendeu? Então, e existe isso aí, né? Que é os de mais luz e os de menos luz que eles chamam, né? Dentro do mundo espiritual dos terreiros. A gente aprende Como no candomblé também, todos somos santos, são eretos, né? Os santos não se curvam. O candomblé, qual que é a diferença do candomblé para macumba? Eles são santos, é Iemanjá, é Oxum, Seria mais esses que se põem de pé? São tipos deuses de alguma coisa. Um é deus do trovão, o outro é deus do fogo, o outro é deus do mar, o outro é deus do... Esses como Deus, eu aprendi como hierarquia, né? São umas hierarquia mais elevada, digamos isso? Na verdade, o candomblé não tem nada a ver com Umbanda. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra. Né? Candomblé não tem manifestação de Exu, essas coisas não tem. Só existe o santo, né? Que é... Eles só servem, no caso... Eles chamam, e tem o heresinho, que seria o cosminho da Umbanda, que é o que vem depois do santo. Para limpar o corpo. E você atuou só na... Você estava falando ali agora, entendeu? Entendi. Porque o candomblé é uma coisa muito mais séria do que a Umbanda, assim, em termos de preparação, né? A pessoa é raspada. Mais reverência, digamos assim? Passa tempo dentro de quartos, né? Ela tem todo um processo para poder chegar naquilo ali. Eu não sei se foi em livro também que eu li, a respeito de preparação que, né, para tá servindo, não sei se como sacerdotisa, enfim, o que seria, mas de pessoa ter que ficar 7 dias trancada, daí raspava o cabelo, isso sendo mulher, raspando o cabelo, bebendo sangue e passando por alguma situação que para se tornar... E aí a hora que essa pessoa sai dali, né, que ela é feita de santo, no caso, né, nesse caso que você está falando, né, ela sai desse quarto que se chama roncó, né, é um quarto de santo, que ali ficam os banhos, ficam essas comidas, né, ficam ali, né, tem um cheiro horrível. Imagina. Horrível, né, porque é submundo mesmo, é trevas, né. Então e eles saem dali, aí é feita uma grande festa. Feita matança de animais, tudo, e é feita uma grande festa na qual todo mundo come, bebe, né, os convidados. Eu vi Eles saem dali, daí é passado navalha na cabeça, é feito um ritual assim. Eu não tenho acesso a informações porque eu não chegou nesse nível. Nunca fui nisso. Eu nunca cheguei nesse ponto. Você atuou só mais na Umbanda, no caso? Na Umbanda, sim. No candomblé eu ficava nos bastidores, né?
Eu sempre estava ali ajudando. Tinha curiosidade, talvez? Lixo, e fazendo as coisas, sempre estava ajudando nos bastidores. Entendi. Então a gente aprende bastante coisa, né? Parte de espiritismo você participou também? Não, mesa branca, essas coisas não. Mas era mais na Umbanda mesmo. É. E qual que foi, né, a Edneia falando sexta-feira passada a respeito disso, que quando você veio, né, para cá, você já tinha parado. Já. Que foi o que te levou a parar ali? Aconteceu alguma experiência, alguma situação? Na verdade, eu entendi aquilo lá, que aquilo lá não fazia parte de mim. Sentia que aquilo lá não era para você? E eu vou dizer, dentro do encontro com Deus, eu cheguei a ver as entidades, né? Mas eles ficavam longe, estavam bem longe, assim, tipo afastados de mim, né? Mas eu cheguei a ver, entendeu? Então é o mundo espiritual, né? Eles se mostraram ali, falando, nós realmente existimos. Quem já recebeu entidades assim tem uma habilidade especial para ver, né? Sim. Mesmo manifestações ou assim. O André, eu vou falar aqui. Já viu na igreja, ou já viu no encontro com Deus, assim, encontro com nós. O André está perguntando aqui, né, para o Eduardo, se quem normalmente já entrou nesse mundo, onde conseguiu ver, né, conseguiu ter algumas experiências, agora depois que se converte, continua com essa visão, digamos, espiritual aberta, é isso mesmo? A gente, assim, na verdade, a própria igreja, né, a gente, dentro da igreja, a gente vai aprendendo a discernir espíritos, né? E como a gente já conhecia, a Edneia também tem um passado dentro de terreiro, ela frequentou muito tempo terreiro, mas não só sentadinha no banco, mas ela viu muita coisa, e eu também. Então tem vezes que assim, a gente encontra uma pessoa, né, ela fala, você viu o que eu vi? Eu falei, vi, né? Então é uma coisa assim, a gente vê assim, a gente enxerga, né? Não sempre. Você nunca pensou em trazer isso agora para um ministério, talvez, de libertação? Não quer puxar isso, né? Não Deixa lá. Tenho outro chamado. O chamado é outro. Porque eu sempre questiono a Deus, né? Falo, Deus, o que o Senhor quer de mim, né? Todos nós. Então, eu sei assim, que Ele me usa para ser um pregador da palavra, mas não um pastor, né? Mas sim uma pessoa que leva a palavra em alguns ambientes. Não que não seja um pastor, né? Eu trabalho com células, a gente lida com células, a gente tem as nossas... Esse é o verdadeiro pastoreado, né? É um pastor de pequenos grupos, né? Então eu creio assim que esse seria o meu chamado, eu acho que é esse, entendeu? De estar sempre em socorro de alguém, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente está sempre buscando os perdidos para trazer para a casa do Pai. Mas eu vou falar assim, a libertação em si é um ministério muito pesado e requer muita doutrina, sabe? Muita doutrina mesmo, porque a gente sabe, tem casos dentro da nossa igreja mesmo, que a pessoa acabou se perdendo, né? Acabou se desviando dos caminhos, porque você lida com entidades o tempo todo, você lida com o mundo mal mesmo, com o mundo maligno mesmo. Né? Não é brincadeira, né? O mundo maligno não deixa barato nada pra gente. Ele nunca vai deixar barato. Alguma coisa ele vai deixar. A gente tem espinhos na carne, né, que eu digo sempre, que são frutos dessas coisas que a gente fez. Verdade. Tem uma pastora que veio aqui na nossa igreja uma vez, que eu não lembro o nome dela, uma morena, e ela prega numa cadeira de rodas. Mas é assim, ela se libertou, e quando ela achou que estava liberta, ela levou uma facada nas costas. Meu Deus. Entendeu? Porque o inimigo é sujo, ele vai agir quando você menos esperar, quando você estiver mais achando que está tudo certo. Agora está tudo bacana. Não, aí que você tem que vigiar mais ainda, né? Porque a intenção dele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai fazer, uma hora ele vai te pegar. Sim. Né? Então assim, foi nesse encontro com Deus que eu fui, que eu voltei, que a minha irmã se libertou, que eu voltei de lá e depois de algum tempo eu fiquei com a minha coluna, deu problema, mas não que seja um problema que foi causado, não, eu vinha já há alguns anos relevando
um problema que eu tinha, e ali naquele momento, foi um momento na qual pode ser que ele tenha usado para falar, agora eu vou dar mais uma cutucadinha ali, só para você sentir um pouco, né, o poder porque você tirou ela de mim, né? Então a gente, mesmo eu, né, quando eu entrei na igreja, que eu estava falando, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia antes de entrar na igreja. Antes de entrar na igreja, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Até os 40 anos eu usei droga, depois eu tive uma recaída, voltei a usar droga. Por isso que eu digo que a gente nunca é totalmente liberto, né? Uma vez você é drogado, sempre você vai ser um drogado. Você vai ser um drogado que não usa, né? Você vai ser uma pessoa, um viciado sem que você não usa. Diz que o vício você não consegue acabar com ele, simplesmente você troca, né? Não existe vício que aqui se encerre. Você passa a não sentir vontade, mas se você usar, aquilo tudo volta como se você nunca tivesse parado. Isso aconteceu comigo com a cocaína, e isso aconteceu comigo com o cigarro. Eu fiquei 6 anos sem fumar e de repente acendi um cigarro numa noite e voltei a fumar como se eu nunca tivesse parado. Né? E a cocaína também. Né? Comecei a usar cocaína, fui trabalhar à madrugada e os meninos lá usavam, acabei usando também. E depois de um tempo já estava amigo do traficante, já estava entrando dentro da casa dele usando cocaína junto com ele, né? Porque meu Deus. eu nunca fui de fazer de pouco, assim, sempre quando fazia de muito, né? Então é desse jeito, mas Deus foi me tirando todas essas coisas, né? Primeiro eu parei de usar droga, depois eu parei de fumar. A Edneia comentou, né, que quando você conheceu ela falou que você já não estava querendo procurar ser lado da religião que você praticava, aí você foi passando então esse tempo daí largando dos vícios. Foi um preparativo, assim, acho que Deus estava me preparando para trazer eu para a casa dele, entendeu? Para me chegar aqui já não viciado ainda, né? Viciado sim, mas não usuário, né? Porque quando eu cheguei na igreja, eu já não fumava mais, eu já não bebia mais, eu já não cheirava mais, eu já não fazia nada dessas coisas mais ilícitas. Sim. Mas eu tinha, que nem eu estava comentando contigo, aqueles pecados ocultos, né? Que são os piores. Esses foi algum tempo para se libertar deles, não foi assim do dia para a noite. Você acha então que, né, você era uma pessoa como diz, né? Eu nunca, não era muito de transportar muita droga, não era tanto assim. Acho que no máximo 60, 70 gramas ali, nunca 1 quilo, né? 800 gramas ali no caso. Acho que foi a vez que eu peguei mais, né? Você falando que pegou mais. E isso de droga, né, variedade de droga, a vida que você levava. Mas você tocou num ponto então que você fala que esses pecados ocultos que você carregava era maior que a droga, era maior talvez que com uma outra religião, era maior que, não sei se prostituição, se envolver com várias mulheres. Isso é maior, o pecado oculto é problemático, porque é uma coisa íntima tua, ninguém vê. Eu acho que isso que é o pior, né? E quando ninguém vê, são coisas que a Bíblia muitas vezes abomina. A palavra de Deus abomina esses pecados. Né? Sabe que é por isso que as pessoas entram na igreja e elas se deparam com um pecado oculto que o Espírito Santo mostra para elas e elas não aceitam, né? Não aceita mudar e elas esfria. Deus vai falando, no momento ele não fala mais e eu não sei por que Deus não fala mais comigo. Talvez Deus falou, deu a direção, a pessoa falando não quis, dela não quer subir para o próximo nível, Deus deixa ali. Primeiro você faça isso, depois a gente volta a conversar. Uau. Eu tive que me libertar de algumas coisas, tanto eu quanto minha esposa, né, para a gente poder sair daquele raso, né? E hoje a gente já não está mais com água só na sola do pé, né? Está já cobrindo o pé, pelo menos. O que você pode dizer para quem está nos assistindo? Vale a pena? Sempre vale a pena, né? Servir a Deus é uma das melhores coisas que tem. Talvez a pessoa ela fica com medo de largar o pecado oculto por conta de talvez não saber viver sem aquilo, né? Independente do que seja, né? Pecado de estimação, né? Ali você carregou a vida. É a iniquidade, né? Eu posso dizer que é a iniquidade, André? Né? A iniquidade é aquilo que é o pecado cometido várias vezes, né? É isso, né? Quando o André Soares falou, né? Então, e você é uma coisa que você carrega a tua vida toda junto contigo. Então é de estimação aquilo ali. Entendeu? Para você é normal.
mas depois que você vai conhecendo a palavra, você vai descobrindo o Evangelho, como funciona, você vai entendendo que aquilo ali não é normal. Eu tenho um testemunho a respeito disso. Eu lembro que eu tive... A minha mãe, acho que deve estar assistindo. A minha mãe, ela é católica roxa, assim. Católica de oração em línguas. Ela, até a capela onde que ela frequenta lá, que chama Divino Espírito Santo. E busca muito em oração, intercessão. Minha mãe tem calo no joelho de tanto orar. E eu citei isso porque eu lembro que quando eu estava buscando ser batizado com o Espírito Santo, a minha mãe tirava sarro de mim. Minha mãe falava assim: você é crente e você não fala em línguas, e eu sou católica, eu falo em línguas. Abre essa boca. E ela orava por mim e falava: começa a falar línguas. Eu falei: mãe, não é assim. Mas para mim foi, eu citei isso porque eu lembro que foi uma batalha. Eu não lembro se você lembra dessa fase minha. Eu fiquei desesperado porque eu queria ser batizado. E eu tinha um pecado oculto. Eu lembro assim, alguns assim, até hoje tem coisas assim que, claro que são níveis que você vai pegando e amadurecendo na presença do Senhor, e você vai vendo que talvez o pecado que para nós é pecado, para as outras pessoas não é. Para mim hoje Deus tem me cobrado talvez uma maneira de, talvez as pessoas nunca vão saber, mas dentro de mim eu rejeito algumas pessoas, e Deus tem me denunciado, falou: eu não quero isso de você. Você tem que mudar isso. Você não é simplesmente você falar, mas dentro de você tem que estar tendo uma concordância. E eu lembro que quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu tinha um pecado que eu carregava desde a infância, assim, nem me lembro disso, muito pequeno mesmo. E isso foi crescendo e foi tornando, que nem você falou, algo tão natural, que eu passei o primeiro casamento, eu passei o segundo casamento, eu nem vou citar aqui o que é, as pessoas devem imaginar o que seja, e aquilo ficava na minha cabeça: se eu não praticar, eu não vou conseguir, né? Em questão de ser casado ali. E aquilo ali para mim, isso vai acarretando outras coisas, buscando imagem, vídeo, né? E isso depois estando na igreja, eu parei de fumar, né? Eu não usava droga também quando eu me converti. Aconteceu um processo de mudar de cidade, Deus afastou a droga da minha vida, mas o beber, o fumar foi muito difícil para mim. Me batizei, tive uma demora para acontecer essa libertação, mas aconteceu. Falava palavrão, coisas aparentes. Enquanto eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, as pessoas olhavam para mim: esse não tem pecado. As pessoas olhavam assim: esse não tem pecado. Mas Deus, que conhece o coração, sabia. Ninguém sabia aquilo que eu cometia, porque era algo, né? Não, é que eu digo, o pecado oculto é aquilo que é você e Deus. Ninguém sabe. E foi uma das coisas que Deus falava comigo: você não pode. Isso daí aos meus olhos é abominável. Sim, exatamente. Sempre são abomináveis. Né? Quando você pratica pecados ocultos, sempre são abomináveis. E é diferente, e engraçado, né, Eduardo, nessa questão desse pecado oculto, porque pode o pastor falar, pode o líder falar, é uma coisa, mas Deus, quando fala, ele fala diferente. O Espírito Santo, ele toca diferente, não é? Quando ele vem, ele te constrange, né? E você não consegue praticar mais o que você fazia. Você pode até pensar, mas você não finaliza, né? Você pode até maquinar, o espírito, articular ali, tudo ali. Maligno pode até vir e falar: vai lá, papá, vai tentando te convencer, né? Porque aquele negócio que tinha nos desenhos animados, né? Que tem um anjinho demoníaco, um diabinho do outro. Sim, né? É real. É real aquilo, né? Hã? É bíblico? No Antigo Testamento fala do anjo, um profeta lá que estava um anjo, um demônio do lado, e o outro anjo do outro ombro dele falou. Sério? O André está falando que é bíblico isso, que no Antigo Testamento tinha um profeta com um anjo, um espírito de Deus e um espírito do demônio falando. Uau! Que ficava tentando convencer. Você viu? Então é isso aí, é bem isso aí mesmo, entendeu? E a gente tem que vencer isso. Isso aí é a verdadeira conversão. É aí que você começa a entender o que Cristo quer contigo. Exatamente. A verdadeira conversão é a nossa com Deus, não é a nossa com os homens, né? Não. Homens não tem nada a ver. O que está em volta não tem aparência. Nada a ver. É aparência, né? E se você for levar um evangelho de aparência, você não vai entrar no céu. Né? Porque o céu não é ganho por aparência, é ganho por esforço. Uau. Então a gente tem que correr atrás todo dia vencer barreiras. Não vou dizer que às vezes, cara, todo dia você tem que vencer barreiras, senão você não vai se converter, você não vai sentir o verdadeiro
o verdadeiro Espírito em você. Gente, deixa eu chamar a atenção para vocês que estão nos assistindo aqui. Vocês estão percebendo a profundidade do assunto? Eduardo aqui, né, abrindo aqui a sua história de vida, falando a respeito quando trabalhava, né, com droga, usava droga, estava em outra religião, e tudo que ele viveu. E agora nesse momento a gente entrando numa conversa mais profunda agora, né, da sua conversão, desses pecados ocultos, ele dizendo que para ele foi pior, e algo que é íntimo, é algo que ele precisou fazer. Você viu que Deus está ministrando aos nossos corações nessa noite, através desse testemunho? Obrigado por trazer isso à tona, porque talvez, né, como a gente orou no início, talvez não, quase certeza que o Espírito Santo está levando esse testemunho, essa tua experiência que você teve com Deus, e talvez está falando com pessoas, e ainda vai falar, porque vai ficar salvo, né, nas plataformas online ali, e as pessoas vão estar ouvindo isso, porque muitas das vezes muitas vezes não, né, quase sempre pensa só nas pessoas e não realmente em Deus, né, que é para Deus, tudo é para Ele. Quando a gente tem que vir fazer o que a gente vem fazer na igreja, a gente tem que fazer com excelência, né? Fazer o melhor que a gente pode, né? Eu estou afastado do diaconato esses tempos, eu não tenho servido como diácono por conta da debilidade não poder ficar em pé muito tempo, isso aí pode até me prejudicar. Então eu até falei para o pastor Paulo, pastor Paulo, me tira da escala, né? Ele falou, não vou tirar você da escala, Eduardo, você vai ficar na escala. Quando você sentir que dá, você vai. Quando você não sentir, você não vai. Então é assim, porque o que a gente está fazendo ali não é para o pastor Paulo, não é para a pastora, não é para ninguém. O que a gente faz ali é para Deus, para que as pessoas que venham à igreja se sentirem acolhidas, né? E se sentirem amadas, porque é o que o diaconato faz. O diaconato, ele acolhe, ele ama, ele recebe a pessoa, ele se despede da pessoa. Nós estamos ali sempre na porta ali recebendo, né? Estão fazendo com excelência ali. Parabéns, pastor Paulo, se estiver assistindo. A gente está fazendo ali o que Deus manda a gente fazer, né? Não é para ele se sentir bem dentro da casa de Deus, né? Porque ali ele vai receber daí sim uma palavra que vai chegar aos corações dele, vai chegar ao coração de quem estiver na casa e que abriu o coração para receber através dos nossos pastores. É um conjunto, né? É que nem a Silvana estava pegando e falando, né? Ela se converteu através de um diácono. Paulo, ele fala isso lá na igreja de Corinto. Estava tendo uma desavença, onde uns falavam, não, eu sou de Paulo, outros falavam, não, eu sou de Apolo, e uns falavam, não, eu sou de Cristo. Aí Paulo, ele fala, não, vocês têm que entender que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então a igreja, ela trabalha num conjunto, é um corpo que, se ela não estiver unida, pensando no propósito, que está servindo a Deus, ela não vai cumprir o seu propósito. Então desde a entrada, o diácono fazer o papel dele, né? As pessoas que estão na igreja não só ser um membro de banco, mas ser membro de um corpo de Cristo, onde saber que a pessoa que senta do lado, talvez a pessoa que entrou talvez a primeira vez, talvez ela só está precisando de um abraço, e talvez se no momento da oração a pessoa abraçar do lado, né, o pastor está lá pregando, os obreiros lá vêm interceder, a pessoa vem à frente, então você vê que é um conjunto, né? A obra de Deus é um conjunto, onde há unidade, Deus ordena a bênção. Exatamente, até o testemunho da nossa pastora é que ela foi bem recebida nessa igreja, né? Verdade, ela sempre fala. E ela foi ganha nessa igreja pelo carinho que ela foi recebida, né? Da forma como ela chegou, né? Vinde a mim como estais, né? Ela chegou de uma forma que muitos, como para aquele rapaz, olharam, né? Podem olhar, achar que é um ladrão que vai roubar, que isso. Podem olhar para uma mulher que veio com roupa curta, com uma roupa né, que inadequada, digamos assim, né? Para onde ela vai estar, para o ambiente, e olharem com olhos ruins para ela, e essa alma se perder, né? E olha que alma preciosa para Deus, que é a nossa pastora. Verdade. Né? E se não tivesse tido esse acolhimento, se ela não tivesse se encontrado, tivesse se perdido. É que talvez as pessoas, né, tá tanto tempo na igreja, talvez se acostume, e isso é muito perigoso, né, Eduardo? Se acostumar com o ambiente. Porque não acostumar com o ambiente da igreja, ela perde talvez até a reverência dela com Deus. Ou se acostumar com a igreja, talvez ela se acostuma com os irmãos, e quando entra uma pessoa diferente, ela sente talvez ela não tem empatia. Ela talvez se sente incomodada com a pessoa que não está vestindo da mesma maneira, não está falando, não está cheirando, né? Talvez até o mau odor. Então eu creio que a gente sempre tem que estar despertos, né, para essas coisas. Então, e aí que o nosso diaconato age, né?
Glória a Deus. Está sempre atento a esses detalhes, né, de estar cuidando através das reuniões que a gente tem com o pastor Paulo também, né? Eduardo, a gente está com 1h33, deu umas falhas ali. Eu até vou perguntar se vocês, em tudo a gente estava conversando aqui, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Eu estou pelo Facebook. Está pelo YouTube aí? No YouTube, se você estiver pelo YouTube lá, quiser colocar uma pergunta, né, a gente está caminhando para o fim aqui. Vou passar para o Eduardo fazer umas considerações finais. Se vocês tiverem alguma pergunta que queira saber do Eduardo, coloquem aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente vai estar respondendo. E para você, Eduardo, hoje, sim, da sua vida, tudo que você viveu, da tua experiência, né, desde que você esteve no mundo, tá na igreja, a gente também aprende muito com o erro das pessoas, né? O Espírito Santo sempre ministra, né, no nosso coração, de olhar a pessoa errar e tanto poxa, bem quanto pro mal, né? exatamente. Se inspirar em alguém que você fala, pô, desse jeito. Não, isso foi um ponto muito importante. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu via muita coisa errada assim, mas eu olhava para mim e falava, mas não pode isso, né? Eu acho que tinha que ser diferente, que a gente pinta um quadro, só na nossa cabeça existe aquilo, e às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa. Eu lembro que eu levava para o Rosemir, né? O pastor Rosemir, ele era meu líder, a gente era mais chegado, e eu falava para ele falava assim, varão, ora, faz o seguinte, vai gravando, vai guardando no seu coração. Ele sempre falava, né? Traz para o seu coração, guarda no seu coração, que quando você estiver no lugar dela e Deus vai te pôr, Deus está te mostrando para você não fazer igual. Ou então, se Deus está mostrando para você que você pode fazer melhor, então vai e faça melhor. Aí aquilo sempre mexeu comigo, sempre carreguei essas palavras dele, e hoje, todas as vezes que eu tenho oportunidade, talvez, de estar fazendo algo, e eu me lembro, poxa, agora é a minha vez, eu tenho que fazer melhor, né? Eduardo, você sabe que pode falar. Detalhe, sim. Né? No dia que a Edneia deu testemunho dela aqui, ela falou da família dela, né? Que era assim, uma família onde não tinha o amor, né? Sim. E quando ela me conheceu, e eu fui a primeira vez na casa dela, aconteceu um fato assim que para mim foi uma coisa assim fora do normal, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Ela entrou na casa, nós entramos na casa, a mãe dela estava sentada, as irmãs, ela falou, oi mãe. Eu olhei para ela naquele dia, né? Eu falei, Edneia, você não vai dar um abraço, um beijo na tua mãe? Porque a minha família era assim, né? A gente chegava, onde a gente chegava, se encontrava, a família se encontrava, dava sempre um beijo no rosto, sempre um abraço, né? Eu vejo, gente, eu vou perto de você, sempre traz um abraço, né? Eu vou com a mão estendida, você quer abraçar. E a gente sempre abraço, e tem muitos irmãos aí que podem até declarar, já ganharam um beijo meu, eu dou um beijo na testa, dou um beijo no, entendeu? Porque é carinho. Sim, carinho, é uma expressão de um carinho. Né? E a gente sabe que o beijo também é bíblico, né? O beijo ósculo santo, né? Eles chamam, né? O ósculo santo. Então é assim, e aí ela chegou, e daí ela foi nesse dia, ela foi e abraçou, e isso foi uma barreira que foi quebrada na família dela. Hoje a família toda recebeu esse amor. Olha que legal. Que nem eu falei, eu entrei ali, eu acho que assim, já eu levei com esse amor que eu tinha, eu levei para dentro da casa dela, né, para a família dela. Todas elas se abraçam, se beijam, que legal. Né, elas se encontram. Daí até cobrei dela, falei, você nem falou, né, que você falou que era muito afastada da mãe, daí no momento ali você não entrou nesse detalhe, né, de que você hoje, vocês são uma família com amor, né? Olha só, que coisas que tem diferentes, né, que ainda estão buscando trazer elas para a igreja, para Cristo, mas existe o amor, já foi plantado dentro daquele lar lá. É legal, né? Eu tenho um testemunho também de não ter esse ensinamento, né? Meu pai não me criou, né? Meu padrasto, assim, ele tinha muito rígido, e eu sempre falo para meus filhos, eu me esforço o máximo, né, para dar um carinho, para dar um abraço. Eu lembro também que o meu sogro, ele tem um costume de, até a gente passou umas crises assim bem feias, de ter quase não ter o que comer, né? E eu lembro que nas épocas de aniversário, né, a tia Vera fazia um bolo, ou a Janaína fazia uma vaquinha lá, comprava, tinha que ter o bolo. Pro Pucido é essencial ter o bolo no aniversário, né? E ele falou, não, é um costume. E ele ficava bravo comigo quando eu falava, não, para que isso? Eu não ligo, porque eu nunca tive. Quando você não tem, não é comum. E daí
celebrar aniversário, datas festivas, e eu sempre falo para meus filhos, né, essa questão de não ter esse afeto, porque eu não tive, né, e a minha mãe sempre muito trabalhadora demais, assim, e para ela, o amor dela, ela demonstrava com aquilo que ela podia levar para dentro de casa. Então hoje eu entendo, né, sendo pai, tenho 3 filhos, e eu muitas vezes eu quero dar para eles talvez o que eu não tive, então eu procuro trabalhar muito, mas às vezes eu fico pensando, poxa, talvez eu queria alguma coisa da minha mãe, eu não tive, e agora estou fazendo igual. E interessante isso, né? Como Deus, a gente não deve limitar Deus. Que mania que a gente tem de limitar Deus? Aonde ele fala, não, Deus ele só trabalha em certas áreas, mas Deus ele quer nos moldar por completo, né, Eduardo? Que testemunho, então, né, Deus fez com que você mudasse isso na vida da sua esposa, da família dela, e Deus tem mudado, né, as nossas vidas, a minha vida também. Eu tenho conversado com os meus filhos, até a maneira também, em questão de tratar a minha mãe. Às vezes, o meu irmão é muito carinhoso com a minha mãe, eu fico assim, admirado. Meu irmão tem um carinho, eu já não consigo, porque eu não tive essa intimidade com ela, né, de mãe e filho, porque também minha mãe tinha uma outra vida naquela época. Hoje, nossa, minha mãe é benção. Então seria isso. Eduardo, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Olha só, a Tina, ela já tinha pegado e falado anteriormente aqui, deixa eu ver se eu acho. Ela falou assim, ó, aqui, achei. Mesmo não indo no momento na célula, sempre será meu líder. A Tina está aqui acompanhando, já tem algum tempo, a sua live, falando que testemunho. Vamos ver aqui, aí, deixa eu ver. A Loren pegou e falou agora: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de vocês, agradecemos, eu amo vocês de coração, são um exemplo para mim e para a minha família, que nos resgatou para Jesus através de muito amor e carinho. Olha que benção, gratificante isso, né, Eduardo? A gente tem tentado fazer o melhor, né, que a gente pode, muitas vezes cansado, né, desanimado, né, com dor, mas a gente não deixa isso tomar frente do que é a obra. Porque a gente não vive por aquilo que a gente vê, que a gente sente, a gente vive pela fé, olhando além, né? A vontade da gente largar tudo, né? Chutar o pau e falar... Chutar o pau na barraca. É isso, sabe, com teus problemas que eu já tenho Deus. Mas, graças a Deus nos dá discernimento para que a gente possa A obra dele é além da nossa compreensão, né? Essa vida é além de qualquer entendimento humano. Por isso a gente não deve viver, né? Paulo fala, olha, não vivam pela carne, não vivam, né, pela alma, mas vivam pelo Espírito. Você fala assim, eu não quero mais saber dos problemas dos outros, daí o problema vem até você. A gente estava falando do Ednei, eu não sei, Ednei entrou agora, a gente já tinha falado de você, Ednei. Ednei entrou aqui e colocou glória a Deus, grande líder, respeito muito, Deus te abençoe sempre. Amém. Admiração do Ednei por você aqui. Amém. Glória a Deus. Gosta muito da família deles, né? São uma família top. Eduardo, para a gente finalizar aqui, você quer deixar alguma mensagem final para todos que estão nos assistindo? Olha, o negócio é seguir a Cristo. Para mim foi assim uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, né? Na minha juventude, na minha vida, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, a gente eu brincava muito que um dia eu ia montar uma igreja, porque eu sempre tive o dom da retórica, né? Eu fui vendedor, eu falei, vou montar uma igreja para ficar rico, né? Para ganhar dinheiro. E depois a gente cai dentro do Evangelho verdadeiro de Cristo, né? Que tem muita gente que faz isso mesmo, né? Que monta igreja para ganhar dinheiro. Sim. Mas quando a gente cai dentro do Evangelho verdadeiro de Cristo, que a gente vê o mover do Espírito Santo, né? Nas vidas das pessoas e nas nossas próprias vidas, a gente entende que o dinheiro não tem nada a ver com o Evangelho. O dinheiro é para a obra seguir, é para poder ter esse microfone aqui, poder ter essa luz, ter o computador, ter a mesa de som, né, ter esse prédio, para a gente poder estar reunido falando do amor de Cristo. Então, essa parte financeira da igreja é uma empresa, que existe um contador, existe um administrador, um tesoureiro, existe secretária, tem todo um movimento que é uma empresa, a igreja. Mas essa empresa é para movimentar para que as vidas que cheguem aqui necessitadas recebam alguma coisa da igreja.
uma cesta básica, tem muitas pessoas aqui que a igreja pagou aluguel por algum tempo, tem pessoas que a igreja pagou luz, tem pessoas que a igreja paga exames médicos, né? Então eu digo assim, que o lado financeiro da igreja, você tem que entender que não é para Deus. O lado financeiro que é movido dentro da igreja é para as almas, é para que o poder de Deus possa agir na terra, né? Então, quando as pessoas tiverem esse entendimento, essa ideia de que dinheiro que vem para a igreja é para mover para as almas que frequentam a igreja, né? Para fazer a igreja trabalhar, a igreja funcionar, ter luz, ter ar-condicionado, ter banco, ter estacionamento, né? Então aí as coisas vão funcionar direito, vão funcionar melhor, porque aqui é a casa de Deus. Nós vamos aqui para orar, para receber os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida e para que a gente possa passar isso adiante, né? Como naquela sala onde estavam os discípulos, né? Quando o Cristo ele sobe e aí ele volta, ele ressuscita e ele fala: fiquem aí até receber os dons do Espírito Santo. Entendeu? Então é isso que a gente vem fazer na igreja, receber os dons do Espírito Santo. Mas para tudo isso acontecer, necessita ter uma obra que seja bancada por alguém. E quem que banca a obra? Somos nós que estamos aqui na igreja, né? São as pessoas que frequentam esse ambiente, que estão aqui de acordo com o que está acontecendo. Quando você vive no mundo, você enriquece donos de bar, você enriquece donos de boates, você enriquece pessoas que estão ali, porque aquele ambiente é favorável para você. Verdade. Então você não se detém de pagar uma dose de uísque R$50. Verdade. Mas quando chega na igreja, falam de fazer uma oferta, né? E a pessoa fala: nossa, vou dar tudo isso, né? O dinheiro muda o padrão do valor de dinheiro. Então as pessoas têm que entender que a obra de Deus precisa que as pessoas possam estar fazendo o melhor delas, que é onde Deus vai atuar, né? A gente tem vários testemunhos aí de irmãos, até tem o testemunho do irmão que está na live aí, não vou falar o nome dele, mas ele estava com R$30 na conta esses dias, e daí fez uma oferta, né? Deus tocou ele de dar aqueles R$30, ele deu, ele ganhou, no outro dia ele recebeu 3 vezes mais, assim, entendeu? Não que ele fez por isso, por barganha, mas ele recebeu Deus não deve nada para ninguém, né? Nada para ninguém. Então Deus ele é justo, entendeu? Se você for justo dentro do teu coração com Deus, Deus vai ser justo contigo. Amém. Então eu quero dizer para vocês que venham à casa do Pai, mas para adorar o Pai, porque aqui é um lugar de adoração, é um lugar de oração, é um lugar onde você tem que receber a tua salvação, a tua cura, o teu renovo, salvar teu casamento. Tudo isso aqui dentro existe, acontece. Porque aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, a gente sabe disso, né? Então não deixem de vir à casa do Pai. Se você tiver uma célula próxima da tua casa, não deixe de frequentar. Amém. Sabe? Porque eu não gosto de ir na igreja, beleza, mas na célula lá tem uma dinâmica, tem uma oração, tem uma palavra, tem uma comida, né? É diferente, é um outro ambiente que vai acabar te trazendo para cá, como aconteceu comigo, como aconteceu com a minha esposa, como aconteceu com o Wagner, né? Como acontece com a maioria das pessoas que a gente tem hoje dentro da igreja, vieram através das células. Verdade. Tá bom? Glória então, a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por terem tido paciência de me ouvir, né? E é isso. Eu sei que assim, eu depois desse tempo que a gente está aqui já na casa do Pai, eu me sinto muito bem em estar nesse ambiente. Eu me sinto feliz de estar aqui. Eu admiro muito as pessoas que a gente tem aqui como pastores, como obreiros, né? Pessoas que estão na obra. A gente vê a dedicação de cada um para que isso aconteça. Até hoje aqui, isso mesmo, né? Nesse podcast, a gente vê a dedicação do André, a dedicação do Wagner, aqui, né? De estarem ali montando todo o aparelhamento para que isso aconteça, para que pessoas... Deu trabalho hoje. Deu trabalho, né, André? Não queria ligar. Para que pessoas sejam edificadas através de testemunhos, né? Já tivemos vários aí, são testemunhos sempre que é para edificar vidas. Verdade. Né? Se você se ofendeu com alguma coisa que eu disse, não leve para o coração, porque tudo isso que eu falei aconteceu comigo, né? E
E é assim que Deus age. Deus vai falar contigo às vezes com uma palavra mansa, às vezes com uma palavra mais dura. Mas Amém. tudo é para conserto da vida da gente. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que esteve conosco, né? Que essa live possa servir para te ajudar a edificar a sua fé. Eu quero finalizar com a oração, né? A gente iniciou com a oração. Eu também quero finalizar orando pela sua vida, orando que o Senhor possa direcionar esse testemunho para que possa gerar frutos no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir pela vida de cada um que está assistindo e que ainda vai assistir essa live, Senhor, este vídeo. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Eduardo falou, que foi gerado, Senhor, de assunto aqui nesta entrevista, que o Teu Espírito possa levar, Senhor, aos corações, que Seu Espírito venha convencer, que o Teu Espírito possa gerar vida através de cada palavra que nós viemos dizer. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, que essa live seja, Senhor Deus, direcionada a pessoas que realmente precisam. E que todos possam entender que Deus é o único, que o Pai que nós servimos é o único, que o Espírito que trabalha em nós é o único, e que todos nós um dia iremos prestar contas a Ele, que todos nós precisamos melhorar para o Senhor, todos nós precisamos viver uma vida para o Senhor. Eu oro e peço, Espírito Santo, que cada vez mais o Senhor possa trabalhar nas vidas, nas almas, que as almas possam ser trazidas pelo Senhor para serem salvas. Essa é a minha oração te pedindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.